Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fernando na área novamente. Hoje com mais uma palavra aqui, né? Aquele momentinho de meditação e tudo mais pra gente refletir sobre as coisas que acontecem na nossa vida e tudo mais, né? Dias atrás eu vi um cara, achei interessante sobre o que ele estava falando, que era justamente sobre o plantio, né? Quer dizer, a lei do plantio e semeadura, né? Semeadura e colheita, se não me engano. E nisso aí, né, eu já tinha lido, se não me engano, isso aí tá na passagem de Salomão, na Bíblia. Mas eu não vou lembrar agora qual que é o capítulo, versículo, enfim, né? Eu lembro de muita coisa, mas os detalhezinhos finos ali tudo, não. Mas isso aí é só pra gente poder ter uma claridade melhor, né, sobre o assunto que a gente vai conversar agora. E diz justamente sobre a questão, assim, ó, daquilo que se planta, se colhe. Só que é interessante que, assim, realmente, se você pegar pela lei de Deus, tudo que a gente planta, a gente vai colher. E tudo existe um tempo também, né? Ou seja, existe um tempo para tudo. E o que me mexeu, assim, o que mexeu comigo um pouco é justamente isso, assim, de quanto tempo a gente às vezes procrastina, né? As coisas que a gente fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou começar um trabalho novo, vou começar um curso novo, eu vou fazer algum curso para emagrecer, eu vou parar de fumar, vou, sei lá, diminuir de beber. Inúmeras as promessas que as pessoas fazem durante, digamos assim, um tempo dela de vida, principalmente final de ano, né, quando chega dezembro. E aí o mais interessante é que, assim, todo mundo, assim, quer dizer, todo mundo não, ninguém é obrigado a plantar, mas pela, digamos assim, centelha divina, todo mundo vai colher. Então, ou seja, se você não plantou nada até hoje, você não vai colher nada. Então não venha reclamar de coisas que não aconteceu na tua vida. Porque se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você plantou, né, digamos assim, a discórdia e tudo mais, então não se preocupa não que você vai colher também isso aí. Ou seja bom, ruim, ou seja nada, você vai colher isso aí no futuro. Só que quando ele comentou isso comigo, uma coisa que depois mexeu comigo também foi justamente a situação de pressão, né? Quanto de pressão você aguenta na vida? Porque quando ele comentou sobre isso aí, uma coisa que começou a passar na minha cabeça foi justamente assim. Quando você pega, por exemplo, uma fruta, vamos pegar um exemplo aqui, uma maçã. Quando você abre uma maçã, você consegue ver quantas sementes tem dentro de uma maçã. E aí, se você pega essa semente de maçã e planta ela, você sabe quantas maçãs a macieira vai dar? Você não tem ideia. É interessante isso aí, porque, por exemplo, você pega uma manga. A manga tem só uma semente dentro. Então, assim, você pega aquela semente, você sabe que dentro da fruta, né? Assim, dentro da manga tem uma semente ali dentro. Aí você planta aquela semente. Aí você tem ideia de quantos frutos, quantas outras mangas aquela semente vai projetar, né? Vai dispor ao longo da vida dela, depois que ela se transformar em uma árvore. Ou seja, você não tem ideia. Então, se você não tem ideia de quantos frutos uma fruta pode gerar, então por que não fazer isso aí com o seu potencial, com seus sonhos? Né? Tipo, por que não começar o seu projeto agora? Né? Por que não começar assim a investir em você mesmo para melhorar a sua situação, o seu lado espiritual, o seu lado financeiro, enfim, né? Porque você não sabe o quanto pode ser gerado no futuro. E dentro disso aí ainda, se você parar pra pensar, é a questão de o quanto de pressão você suporta para poder justamente assim criar muito mais e ser muito mais valioso. E qual o ponto que eu quero chegar? Que isso aí mexeu muito comigo. A gente não, né? Nem todo mundo às vezes tem acesso à informação, conhecimento, enfim. Mas hoje em dia, com celular, internet, é fácil você às vezes conectar e pesquisar sobre isso. Mas, por exemplo, que nem você pega o diamante. O pessoal fala, né, que para você criar um diamante, você tem que pegar um pedaço de carvão. Aí sobre a pressão certa, sobre a temperatura certa, você consegue criar um diamante. Então você imagina, você pega uma semente de árvore, você coloca dentro da terra, ou seja, você vai sufocar ela. Você vai ter que cavar um buraco, colocar ela dentro, vai jogar a terra em cima, vai pressionar ali um pouquinho a terra, você vai jogar água em cima. Claro que não pode ser muito fundo, enfim. E depois de um tempo, aquela sementinha vira uma árvore gigantesca, produzindo muitos frutos.
esses frutos depois. Você pode comer, pode vender, enfim. E o diamante é a mesma coisa, né? O quanto é valioso um diamante. Mas imagina o quanto de pressão aquele pedacinho de carvão sofreu para se tornar num diamante, se tornar em algo valioso. Então, assim, o quanto de pressão você está colocando em você mesmo para se tornar valioso, para se tornar uma pessoa grande também, para se tornar reconhecido, às vezes. Eu não sei qual que é o seu propósito, mas o quanto de pressão você está colocando agora na tua vida, justamente para se tornar algo melhor, algo visível, algo que as pessoas olham e falam assim, nossa, eu queria ter a vida dessa pessoa, eu queria ser como ela. De você inspirar outras pessoas a querer isso aí também. Então, assim, com todo esse contexto, né, que tipo de obra você está fazendo na sua vida, né? Quais são as boas obras que você está fazendo na tua vida para melhorar toda a sua situação? E para quando o dia que a gente se for, então deixar lembranças boas e as pessoas falam assim, nossa, essa era uma pessoa que me deixou saudade, que me deixou boas recordações, né? Então, assim, qual o seu legado que você vai deixar nesse mundo no seu tempo? E essa aí é a conversa de hoje, um momentinho de meditação, beleza, pessoal? Valeu, até a próxima, até mais, tchau, tchau.